Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à UNTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Nós estamos no episódio 21, lendo o livro de Marcos, hoje nos capítulos 13 e 14 do Evangelho de Marcos. Nós entramos nas horas mais decisivas da história da humanidade. Jesus começa a revelar o sermão profético anunciando o fim dos tempos, a perseguição aos justos e a necessidade da vigilância espiritual. Logo depois, no capítulo 14, temos o drama da paixão que começa a se desenrolar, a ceia, a traição, a prisão e a solidão do jardim do Getsêmani. Esses capítulos não são apenas histórias, mas sim um espelho que mostra a luta entre a carne e o espírito, entre o amor fiel e a covardia de uma fé espiritual. Ok, meus irmãos? Abra sua Bíblia, então, no capítulo 13 do livro de Marcos e acompanhe conosco. A palavra nos diz o seguinte: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são princípios das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou olha ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo. Digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo.
O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Livro de Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado que ela fez para memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Neste meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro de um homem trazendo um cântaro de água. Segue-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, porventura sou eu? E respondeu-lhes, é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que não fora haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai isto ao meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais.
E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Pedro Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito. Na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou a outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. O traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Isso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificaram falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhes disse: és tu o Cristo, Filho de Deus, bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tornaram a bofetadas. Então Pedro, embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. E meus irmãos, esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, capítulos 13 e 14 do livro de Marcos. Estes capítulos nos levam a uma encruzilhada espiritual, não é mesmo? Jesus está às portas do sofrimento e o mundo está às portas do fim. A pergunta que fica para todos nós é: nós estamos vigiando ou dormindo? Estamos adorando ou estamos distraídos? O espírito está disposto, mas a carne é fraca, disse o Cristo. O Senhor te chama hoje a um novo nível de entrega. É hora de quebrar o vaso do orgulho e derramar o seu perfume aos pés do Senhor. É hora de vigiar em oração, nem não nos apegando à ansiedade. É hora de reafirmar a tua fidelidade àquele que nunca falhou contigo. A figueira secou, o templo foi purificado, agora o cordeiro se prepara para o sacrifício, mas antes da cruz ele te convida à comunhão e à vigilância. Não durma, não negocie a tua fé, porque o mesmo Cristo que foi traído e crucificado, em breve voltará com poder e glória para buscar os que perseverarem até o fim. Amém, meus irmãos? Este é o episódio 21 da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Estamos lendo pela segunda vez a Bíblia Sagrada este ano, não é mesmo, meus irmãos? E todos estão convidados para acompanhar na nossa programação a leitura que estamos fazendo. Também ficam registradas, às vezes, nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook, mas principalmente através da nossa plataforma, da nossa TV, no www.ontv24horas.com.br. Independentemente da forma que você tem acesso às redes, estamos juntos. Talvez você queira baixar o nosso aplicativo gratuitamente, está na lojinha da Play Store, OnTV 24 horas. Então você já fica com a plataforma da nossa TV como um aplicativo já no seu celular ou acessando diretamente da sua TV Smart, do seu computador, através
das suas redes, enfim. O endereço da nossa plataforma, da nossa TV, está na tela. Guardem este endereço, meus amigos, porque nós sempre estamos 24 horas com uma programação todos os dias, né? Nesta plataforma independente, porque nós não podemos depender das plataformas de terceiros. Não sei hoje, através da forma como esta mensagem está chegando até você, através do Facebook, Instagram, YouTube, enfim, não sabemos quanto tempo isso ficará disponível ou teremos autorização para fazer esse trabalho missionário. Mas se você tem o nosso endereço, o nosso aplicativo, estaremos sempre juntos, ok, meus queridos? Por isso que nós fundamos, né, a ON TV Brasil, para a honra, para a glória do nosso Deus, enquanto assim Deus nos permitir que nós estejamos fazendo esse trabalho missionário no Brasil e no mundo, através das nações, cumprindo a comissão do nosso Senhor Jesus Cristo e de pregar o Evangelho a todas as nações. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Você está na ON TV 24 horas Brasil. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ON TV 24 horas no ar. A palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na ON TV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.